Pega aquela vez então. Uma vez que mostra uma fotografia de Paulo VI com os paramentos de fato. E os paramentos foram feitos com o vestido de noiva da mãe dele. Esquisito, né? Estranho, né? Mas estranho foi a primeira missa que ele rezou, como ficou padre. Que ele mandou fazer a toalha na mesa do altar com a camisola da mãe dele. Misticamente, que quer dizer isso? Horrível, né? Horrível. Quer dizer, é muito pior usar a camisola da mãe como toalha de altar do que usar o vestido de noiva como fazer os paramentos, né? Mas as duas coisas são um absurdo. Mostrando uma ligação dele com a mãe dele, uma ligação esquisita. A mãe dele se chama-se Giuditta. Giuditta em português é Judite. Mas em italiano, Giuditta e Judia é muito próximo, né? Então ninguém pôs esse nome numa filha na Itália. Como chama Raquel, nem chama o filho de Judas. Pode pôr Judas Tadeu, mas só Judas não dá, né? Então alguém chama Giuditta na Itália cheira muito mal, porque parece que é judia. E no túmulo da família dela estava cheio de compasso, esquadro, objetos assim de desenho. Bom, então, nós estamos vendo aqui aquela heresia de Marcion. Agora vamos ver um outro, da heresia de Valentino, que é uma coisa complicada. Eu dei todo o quadro aqui, né? Agora vamos dar uma outra heresia gnóstica, que é, houve uma vários lá, né? Então, hoje vou dar um outro aqui, se chama Marcion. Ele vai dizer que nasceu em 85 e vai morrer mais ou menos em 150. Isso está bem ao sol. Esse Marcion foi um problema extremamente importante. Ele é bem interessante o sistema dele porque ele é um caso curiosíssimo, um dos homens mais importantes que teve nas heresias. Ele foi combatido por São Justino e por Tertuliano. Tanto São Justino quanto Tertuliano disse que o marcionismo, a doutrina dele, dominou o mundo inteiro, se espalhou por todo o mundo. Então ele viveu muito próximo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu em 33. São João estava vivo quando ele nasceu. São João morreu no ano 90. Então, ele estava vivo aí quando tinha um apóstolo vivo, certo? Era menino ainda. Mas a vida toda ele transcorreu com os discípulos dos apóstolos governando a igreja. Então, um homem que estava em contato direto com os discípulos dos apóstolos. Não era pouca coisa, certo? Não era pouca coisa. Então, o caso dele é bem interessante. Ele é, por assim dizer, da igreja primitiva, um herege da igreja primitiva, certo? Não esqueça a expressão. Ele é da igreja primitiva, certo? Ele nasceu na Turquia atual, não? Vocês conhecem? Um mapa da Itália. Aqui está Roma, não? Aqui está Sicília. Aqui está a Grécia. E aqui está... Aqui é a Turquia, porque ele sempre chamava assim, então Ásia Menor, né? Então Ponto. Tá certo? Ele nasceu aqui, num lugar chamado Sinop. Tá? Não tem nenhuma cidade de Sinop, não tem. Mato Grosso. Mas o pai dele era bispo. O grande trabalho dele vai ser, no fim da vida dele, entre 140 e 150. Tá? Eu tinha dito que ele tinha nascido na Ásia Menor, ponto, aqui é o Mar Negro, que era chamado naquele tempo o Negro Ponto. Tá? Ele nasceu em Sinop e o pai dele era bispo católico. O pai, portanto, era casado. Porque no começo, os apóstolos sagravam as pessoas, ordenavam padres, pessoas comuns, tá certo? Preferia-se que a pessoa não fosse casada, mas se a pessoa era viúva, tá certo? Podia ser sagrado bispo ou padre também. Ele provavelmente era viúvo.
O pai dele era bastante rico, claro. E ele, o pai dele durante muito tempo, era moço. Na casa do pai dele funcionava uma igreja, né? Porque as igrejas funcionavam nas casas. Os romanos perseguiam os cristãos. Então, na casa dele iam muitas pessoas, homens e mulheres. O rapaz, Marcion, era um fulano muito inteligente e tinha a fama de ser muito virtuoso. Então, eu estava dizendo que ele era fulano inteligente, vivia nessa casa e a casa era frequentada por muitos cristãos. Havia também lá muitas moças que faziam fotos. E o tal rapaz abusou de uma moça. Abusou da moça e o pai dele então excomungou ele e expulsou da casa. Ele então ficou na cidade um certo tempo pedindo perdão ao pai. O pai não perdoou. Ele tinha muito dinheiro, ele viajou pelo Oriente, etc. E sempre pediu ao pai perdão e que ele recebesse de volta. O pai não perdoou. Então ele acabou indo para Roma. Em Roma ele chegou com um dinheiraço. Tá? E pediu para ser incluído entre os cristãos. E deu lá naquele tempo 200 mil sestércios. Eu não sei qual é o tipo de moeda sestércio, mas era, eu creio que de ouro. Então deu uma fortuna. Entendeu? E foi admitido. Bem, o Papa naquele tempo era Santo Higino. Tá? Ele foi admitido e ele tinha já escrito alguns livros a respeito da doutrina cristã. Os livros que ele escreveu eram dois. Um era um livro sobre o Novo Testamento. E outro era um livro que ele titulou Antíteses. Esses livros são livros bem importantes. A doutrina dele, ele escreveu os livros e expôs o livro para o Papa, para os bispos lá na Itália, para os cristãos dos primeiros tempos. Como eu falei para você, o Novo Testamento tinha acabado de ser concluído por São João, que morreu no ano 90, escrevendo o Apocalipse. Os judeus faziam uma porção de livros falsos, que são os apócrifos. Todos esses livros eram cheios de gnose. Esse Marcion, então, escreveu uma obra extremamente interessante. Enquanto que os outros gnósticos, eles apresentavam claramente uma doutrina de caráter místico e procuravam entender a Sagrada Escritura de modo muito alegórico. Então, quando Deus vestiu Adão e Eva com roupas de pele, eles diziam que a pele não devia ser entendida literalmente, que a pele de animais, mas que a pele era essa aqui mesmo, que Adão não tinha corpo e depois do pecado Deus vestiu essa pele. A carne, os músculos, deu corpo físico a Adão, que Adão não tinha. Essas interpretações místicas da Escritura eram típicas dos gnósticos. O Marcion não vai fazer isso. Ele vai chegar no fim a umas coisas desse tipo, mas ele vai partir de outro ponto. Ele vai defender uma posição extremamente racional. Ele dizia que era preciso pegar a Sagrada Escritura e analisar o texto. Então ele dizia que era preciso estudar literalmente o texto. Enquanto que os místicos, eles procuram entender a Sagrada Escritura sempre de um modo simbólico, esse aqui procurava entender a Sagrada Escritura literalmente e racionalmente. Ele partiu então de uma explicação literal. Ele foi tão favorável a essa explicação literal que alguns protestantes no fim do século XIX, começo do século XX, diziam que ele era como um exegeta moderno, que interpretava a Escritura racionalmente e não misticamente, certo? Tanto uma interpretação mística quanto uma interpretação literal são válidas. Eu já expliquei quais são os sentidos da Escritura. São 4 sentidos. Não? Ricardo Vigil, conhece? Na Sagrada Escritura, nós temos o texto que Deus dita para o homem que escreve. Então, é o texto, a letra. Então, nós temos o sentido literal. O sentido literal é o sentido fundamental. Então, Deus conta uma história. Deus fez Adão do meio da terra, soprou a alma imortal nele. Isso diz o texto. Deve ser entendido exatamente assim. Deus fez Adão de barro e infundiu uma alma espiritual, racional,
com inteligência, vontade, e semelhante a Deus que tem inteligência e vontade. Deu para ele uma alma racional. Esse é o sentido literal. Claro, quem nega isso é herege. Bem, no sentido literal, nós temos 3 outros sentidos. Primeiro, na Sagrada Escritura tem o que se deve crer. O que se deve crer com a inteligência. Tá? O primeiro sentido é o sentido doutrinário. Tá? Eu vou apagar aqui a ideia. Então, esse sentido, o que se deve crer, é o sentido doutrinário. A doutrina que é exposta naquela letra. Segundo, se ensina o que se deve fazer. O que se deve fazer. E esse é o sentido moral. Terceiro, tem o que se deve amar, que é o sentido místico. Então, fundamentalmente, são 3 sentidos. Mas todos 3 estão dentro de uma só letra. Então, é como Deus tem 3 pessoas, mas é um só Deus, é um só sentido literal com 3 sentidos embutidos nele. O sentido doutrinário, o sentido moral, que deve fazer, terceiro, o sentido místico. Aqui para inteligência, esse aqui para vontade, e o sentido místico para toda a alma. Daí nós tínhamos falar das portas do inferno. Portas do inferno são os meios que nos fazem entrar no inferno. São 3. A mentira doutrinária, o pecado moralmente e o falso amor místico, por isso da renovação carismática. Tá claro? Então são 3 portas do inferno. Que é, primeiro, a heresia. Segundo, o pecado. Terceiro, a falsa mística. Tá claro? Compreendeu bem? Bem, então a igreja nunca pode ensinar essas 3 coisas, porque senão o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Quer dizer, o Papa, falivelmente ensinando, não pode ensinar heresia, não pode aprovar pecado e não pode aprovar falsa mística. Se ele ensina infalivelmente. Se ele dá palpite pessoal, pode falar qualquer coisa. Tudo bem, então? Bem. Então, Marcion, ele vai exagerar no sentido literal. Tá? Curiosamente, ele vai cair nos mesmos erros de um sentido místico de nós. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá bem, então? Isso aqui está escrito. Tomaram nota? Ótimo. Então, vou apagar os sentidos e vamos continuar o que diz o Marcion. O Marcion, ele partia da análise da letra do Novo Testamento, principalmente das epístolas de São Paulo. Ele é muito apóstolo difícil e ele acabava pondo uma oposição entre o que dizia São Paulo e o que dizia o Antigo Testamento. Então, ele vai, a doutrina dele, doutrina de Marcion, ele vai ter uma doutrina muito parecida com a de Lutero. Então, ele vai dividir assim: primeiro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele vai dizer que o Antigo e o Novo Testamento são contrários entre si. O que se ensina no Antigo Testamento é oposto ao que foi ensinado no Novo. Cristo diz o contrário do Antigo Testamento. Claro? Então, isso é falso. É claro que o Antigo Testamento ele tem um modo de escrever extremamente diferente do Novo. O Novo Testamento é muito mais simples. O Antigo Testamento é muito mais misterioso pela profecia. O Antigo Testamento tem muita grandeza. O Novo Testamento tem muita poesia. Muita doçura. Então, o Marcion foi o primeiro a fazer isso. Ele dizia que os cristãos tinham corrompido a doutrina
e que era preciso, veja bem, ele nasceu no ano 80 e vai morrer em 150, né? 85, né? 85 vai morrer em 150. Então, ele vai dizer que era preciso voltar à igreja primitiva. E isso é extremamente moderno. A igreja primitiva. Ele era da igreja primitiva, mas ele quer voltar ao tempo dos apóstolos, que tinha sido 50 anos antes, tá claro? Mas já tinha esse erro. Porque todo herege, para combater a igreja, ele vai dizer que a igreja do tempo dele está errada e que antigamente era melhor, tá claro? É uma volta ao passado pelo passado. Hoje também os modernistas querem voltar à igreja primitiva. Mesmo os que são modernistas na arte, os pintores modernistas, eles querem voltar à pintura dos selvagens, à pintura dos pré-históricos, à pintura dos homens das cavernas, tá certo? Ou então voltar à pintura das crianças, fazer uma pintura primitiva na vida humana, a pintura infantil. Mas sempre se quer voltar para o passado, negando aquilo que Cristo disse, que ele estaria todos os dias com a igreja e que o Espírito Santo assistiria sempre à igreja. Hoje é a mesma coisa. Vocês podem reparar, nas igrejas agora há uma tendência de colocar só figuras primitivas. No São Bento, por exemplo, as figuras, todas as pinturas são primitivas. Eles querem imitar o bizantino, querem imitar a arte egípcia, querem imitar a arte egípcia, querem voltar ao passado. O moderno está sempre voltado que nem caranguejo para o passado. Tudo que é moderno é primitivista. Engana, né? Os moços modernos, eles se furam os beiços, se pintam o corpo como os índios. Eles querem voltar à vida primitiva. Tudo que é moderno é primitivo. O que eles recusam é o agora. Certo? É o importante. Então ele quer voltar à igreja primitiva. Ele tinha uma coisa também muito atual, que os evangelhos tinham sido corrompidos. Os evangelhos, o texto dos evangelhos foram corrompidos. Que o que está escrito neles não era tudo verdade. Porque tinham sido enfiadas frases no evangelho que não eram de Cristo. Então, frases apócrifas nos evangelhos. Apócrifas nos evangelhos. Eles tinham enfiado textos nos evangelhos que não eram originais. Isso aqui, os modernistas, o Padre Loazzi, em 1902, repetiu. O que tem no evangelho é pouca coisa que vem de Cristo. A maior parte das coisas que tem no evangelho são inventadas. Os primeiros cristãos inventaram aquilo. Cristo era um homem extraordinário e os primeiros cristãos foram inventando lendas a respeito dele, inventando milagres, inventando frases. Então, poucas coisas do evangelho são verdadeiras. Os modernos atuais, tá certo? Eles analisam exatamente os evangelhos assim. E eles procuram mostrar que certas palavras não podiam ter sido ditas por Cristo. Então, eles eliminam grande parte dos textos evangélicos como falsos. Isso Marcion já tinha feito no ano entre 85 e 150. Imagina só. Quer dizer, você está vendo como ele é primitivo e extremamente atual. Está claro? Extremamente atual. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Ele vai notar essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa diferença é uma diferença muito fácil de ver. O Antigo Testamento tem uma grandeza que o Novo não tem. O Novo tem uma beleza espiritual que o Antigo não tem. Certo? Então, o que diferencia um do outro? O Antigo tem um mistério que o Novo não tem. Então, o que diferencia um do outro? São Boaventura faz uma comparação interessante. Ele diz: por que Deus fez um astro para iluminar o dia e um astro para iluminar a noite? E um astro para iluminar o dia é o sol. O astro para iluminar a noite é a lua. Então ele diz que a luz da lua vem do sol. Certo? O sol ilumina a noite. É verdade. Então ele diz que a luz da lua é uma luz agradável, que não machuca os olhos. Certo?
Mas essa luz não coloca cores, não põe cores nas coisas. A luz da lua deixa tudo escuro. No luar, por exemplo, o morro é preto. A vegetação é preta, não fica verde. Tá certo? Os vultos são todos escuros. O morro é escuro. Uma casa é escura. Nada é claro no luar. Não tem cor. Tá certo? A luz é vaga. Luz vaga. Misteriosa. Tá certo? A luz do sol é o contrário. A luz é clara, põe cores, tá certo? E deixa ver tudo muito distintamente. Mas a luz da lua vem do sol. Então, assim também no Antigo Testamento. E assim a luz do Novo Testamento. A luz do Antigo Testamento é da profecia. E a profecia é vaga e misteriosa. Nós podemos olhar para ela, mas não compreendemos, ela não tem colorido. Mas quando nasceu Cristo, o sol da justiça, tudo ficou claro e ele pôs cores em todos. E o que era misterioso no Antigo Testamento ficou realizado no Novo. Está claro? Então Abraão pega o filho e sobe a montanha para sacrificá-lo. O me pergunta, e a lenha para queimar a vítima? Abraão diz para ele, Deus proverá. Então o menino Isaac sobe a montanha, levanta a madeira às costas para ser imolado pelo pai. Como no Novo Testamento, Cristo sobe a montanha, levanta a cruz às costas para ser sacrificado a Deus Pai. O que era misterioso na história do Antigo Testamento fica claro no Novo. Deu para entender isso aí? Interessante? Tá certo? São as coisas, né? Isso. Então, o Cristo ilumina tudo, mas a luz do Antigo Testamento foi do Novo. Por isso a gente não lê a Bíblia começando do Antigo Testamento. Não tem cabimento. Deve-se começar lendo do Novo. Porque tudo que está predito no Antigo vai ser realizado no Novo. Eu devo ler o que aconteceu com Cristo, aí eu entendo o que é do Antigo Testamento. Então, Cristo na cruz, ele foi morto. E depois de morto, abriram o lado dele e saiu sangue e água. Do que foi feita a igreja. Sangue de Cristo, a água nossa. Adão, no Antigo Testamento, teve um profundo sono, que representa a morte de Cristo. Enquanto ele estava dormindo, Deus abriu o lado dele. É claro ou não? Que nem o centurião abriu o lado de Cristo. Do lado de Adão, Deus tirou uma matéria, a costela, da qual foi feita Eva, a única esposa. Do lado de Cristo saiu sangue e água, do qual foi feita a igreja, a única esposa de Cristo. Então, só se compreende o sono de Adão, o abrir do lado de Adão, porque era uma profecia da morte de Cristo no Calvário. Os judeus entendiam. Quando viram Cristo morto, os judeus entendiam. Agora vão abrir o lado dele, abrir o lado dele. Vai sair alguma coisa, porque do lado de Adão saiu sangue e água. Caiu costela, de Cristo sangueado. Pois não. Professor, que até tem no seu site, nos evangélicos, questões de imagem, então se fala de Moisés, né, quando fez a serpente de bronze. Sim. A serpente de bronze também tem a ver, representa Cristo. Porque os judeus tinham pecado e Deus, como castigo, mandaram uma porção de serpentes picá-los. Um monte de sobras que mordeu ele, morreu na hora. E não tinha muito tempo. Então, Moisés rezou para Deus pedindo perdão pelo povo. E Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze. Que levantasse a serpente no cajadeiro de madeira. Então, a serpente representava o mal dos judeus, o pecado dos judeus. Quem olhasse para a serpente era curado da mordida da serpente. Então, assim como a serpente era pendurada na madeira, está representando o pecado dos judeus, Cristo foi pendurado na madeira para pagar os pecados dos homens. Quem olha para o Cristo crucificado é perdoado da mordida do demônio, da mordida da serpente. Entendeu? Interessante. Então Deus mandou pôr a serpente no templo de Jerusalém. Mais tarde os judeus decaíram muito e pensaram que a serpente de bronze era que tinha o poder. Aquele pedaço de bronze. Aquele pedaço de bronze era bronze. E começaram a adorar a serpente. Então Deus mandou tirar a serpente do templo. Tá certo? Mas a serpente representava Cristo. Por isso que diz a Bíblia, maldito aquele que está pendurado no madeiro. Cristo tomou a maldição dos homens sobre si, sendo pendurado no madeiro da cruz. Está claro? Tudo bem?
Então, todas as coisas do Antigo Testamento têm um significado simbólico, místico, religioso. Tudo bem? Esses significados místicos não podem anular o sentido literal. Tem que estar sempre dentro do sentido literal. Mas que são confusos, né? Não são confusos, são vagos. Por exemplo, a serpente representa o mal, né, no Antigo Testamento. O que Cristo, para curar os judeus, faz eles olhar usar a serpente. Por quê? Todo símbolo, ele é duplo. Porque Deus fez todas as coisas parecidas com ele. Mas, quando eu afirmo, isso é uma caneta, estou dizendo que não é um lápis. Ao afirmar, estou negando alguma coisa, estou distinguindo as coisas. Então, todas as coisas que Deus fez representam qualidades dele. São parecidas com ele de alguma maneira. E podem representar o oposto. Certo? Assim, depois do pecado, como o pecado entrou no mundo, para representar os vícios do pecado, Deus mudou algumas formas, principalmente dos animais, para que eles representassem mais claramente o pecado. Tá claro? Então a serpente, que não tinha o aspecto atual, passou a ser símbolo do diabo, porque o diabo usou a serpente para tentar não. Então a serpente, porque ela representa o diabo, a língua dela é dupla, que nem da minha vizinha. Bipartida, né? Bipartida. Ela afirma gnose e panteísmo, o racionalismo e o irracionalismo. O diabo fala a verdade e a mentira. Fala a verdade para enganar. Se ele falar só mentira, ninguém acreditar. Ele tem que falar algumas verdades. Claro? Segundo, a serpente se aproxima da gente fazendo assim. Parece que ela vai para lá e ela vem para cá. Claro não. Na hora H, ela dá um bote no meio do movimento, cara. Certo? O diabo também não se aproxima de nós diretamente. Se ele vem diretamente, toma um susto. Então ele vem fingindo que não se aproxima. Ele vem se aproximando, coleando. Então a gente pensa que ele está indo para lá e para lá. Na verdade, ele está chegando cada vez mais perto. O diabo se aproxima de nós traiçoeiramente. O caminho dele não é reto. O caminho reto, claro, representa a justiça. Representa a verdade. Por quê? Nosso Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O caminho é uma coisa que vai um ponto de partida a um ponto de chegada. Certo? Isso é o caminho. Certo? Vocês vão daqui para cá de vocês. Ponto de partida, sai da mão fora. Chegada em casa. Claro que você pode ir à esquerda, etc. Mas podia pegar uma régua, fazer um mapa, um caminho reto. Certo? Muito bem. Qual é esse ponto de partida nosso? O ponto de partida é Deus que nos criou. Deus, Criador. Qual é o ponto de chegada? Deus como finalidade nossa. Como fim. Então, Deus como Criador é a causa eficiente. Causa eficiente. Que é chamada no grego alfa, a primeira letra do alfabeto. E a causa final, que é pelo que nós fazemos as coisas, é chamada na letra grega ômega. Claro. Então se vai do alfa e ômega. Por isso que nosso Senhor diz, eu sou o alfa e o ômega. A causa eficiente que criou tudo e o objetivo final que nós devemos buscar e amar. Você entendeu então como é que é? O caminho reto é assim. A serpente não faz caminho reto. Ela não vai da causa eficiente para a final. Ela vem da causa eficiente, mas não quer que cheguemos em Cristo causa eficiente. Então, todas as coisas depois do pecado de Adão foram modificadas por Deus. E elas representam virtudes e vícios. Assim a serpente representa o diabo e representa Cristo. O fogo representa o bem, porque tem luz e calor. Luz é a verdade e calor é a amizade. Se eu recebo vocês friamente, eu estou manifestando amizade. Se eu recebo calorosamente, como vai? Estou manifestando amizade. É claro? Tudo bem? Então o fogo representa verdade e amor. Mas o fogo representa também o inferno. Está claro? Não? É um duplo. O leão representa Cristo, leão de Judá. Mas o leão representa o diabo. Porque São Pedro diz que temamos o diabo, que como um leão caminha entre vós para nos devorar. Tá certo? Por isso o Espírito Santo é representado por uma pomba.
Se fosse só por uma pomba, nós pensaríamos que o Espírito Santo é idiota. Porque diz essa escritura, não sejais estúpidos como as pombas. Por isso Deus representou também o Espírito Santo por meio de fogo no Pentecostes, labaredas de fogo. Porque o Espírito Santo é manso como as pombas e ardoroso como o amor. Está claro, não? Então o Espírito Santo queima como fogo e ao mesmo tempo ele é manso como as pombas. Tá certo? Todas as coisas são assim. Tá claro? Compreende aqui, interessante? Todo símbolo é duplo. Todo símbolo é duplo. Ele pode representar o bem ou o mal. Tá certo? Mas a cobra em si não tem nenhuma culpa, não. A cobra nenhuma coisa, só tem culpa os homens e os demônios, só. Os anjos, né? Os seres racionais. Tudo bem, então? Então podemos voltar para o Marcion? Então, o Antigo Testamento ele tem uma luz misteriosa e vaga. Ele está cheio de símbolos que tem significado então duplo. E então isso perturbava muito os judeus. Certo? Então levava alguns a conclusões erradas. O Marcion, ele vai dizer então que é preciso analisar a Sagrada Escritura profundamente na sua letra, estudando o significado das palavras. Tá claro? Ele vai ser um espírito exegético, moderno, no método histórico-crítico, analisando as palavras profundamente, como os modernistas faziam. Como os modernistas, ele negava muitos fatos dos evangelhos e muitas palavras de Cristo. Ele vai chegar assim e conclusão que o Deus do Antigo Testamento era um Deus violento. O Deus do Novo é um Deus bondoso. Cristo perdoou os que o crucificaram. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Eliseu era careca. Um dia ele estava andando pela Palestina e saíram os garotos gritando: careca, careca! Entendeu? Eliseu os amaldiçoou, saiu um urso do mato e matou todas as crianças. Tremendo. Isso aconteceu? Aconteceu. As crianças cometeram pecado mortal? Não. Foram para o inferno? Claro que não. E por que um castigo tão grande? Porque elas queriam se morrer, ou comidas pelos ursos, ou iam morrer de infecção. Claro, todos nós vamos morrer. Deus usou aquele fato para punir as crianças, para mostrar como é grave desrespeitar o emissário de Deus. Não quer dizer que aquelas crianças já tinham cometido pecado mortal, hein? Deus, que é dono das vidas, tirou a vida delas antes para nos ensinar, pela morte delas, como devemos respeitar a autoridade. Só isso. Mas é muito cruel. Não é cruel coisa nenhuma. São Pedro condenou a morte na linha de Safira porque esconderam a venda daquele terreno. Não lembraram, não? Portanto, tirou a vida dos dois lá, vovô e vovó, que tinham netinhos. Coitado, morreu a vovó Safira. E morreu o vovô Ananias. Mentiu, Deus os tirou. Está claro? Tudo bem? Mas para Marcion, o Deus do Antigo Testamento, como para muitos hoje, era um Deus cruel. Então ele acaba concluindo que há dois deuses. Um Deus mau, cruel, e um Deus bom. Portanto, o Antigo Testamento era do diabo e o Novo Testamento era de Deus. O Antigo Testamento é um Deus criador, chamado na Bíblia Yahvé. Então, se o Deus criador Yahvé é o Deus do mal, o Deus bom, Pai de Jesus Cristo, ele diz que é filho de Deus, tá certo? O Deus bom não é Yahvé. Ele vai dizer que o Deus bom não é o Criador. Esse Deus bom se chama Elohim. E na Sagrada Escritura, Deus aparece com vários nomes. Yahvé, Elohim, Adonai. Então ele punha Yahvé contra Elohim. E havia dois deuses realmente. Não são dois nomes do mesmo Deus, mas dois deuses, um oposto ao outro. Certo? Então ele vai dizer coisas bem modernas. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei. Ele é exigente. O Deus do Novo Testamento é o da graça, da misericórdia e do amor. Exatamente. Aqui é da justiça.
Esse aqui é o amor. Um de três. Isso é repetido por muito padre. Eu me lembro de um professor de francês aqui no Colégio Marista, que era meu colega, ele parecia até com meu pai, na cara dele. Isso foi em 1958. Ele dizia exatamente isso, que Deus no Antigo Testamento é um Deus cruel, é um Deus ruim, é o Deus da justiça, enquanto o Deus no Testamento é o Deus do perdão, do amor, da misericórdia. Então, essa oposição hoje é repetida continuamente. Está claro, não? Tudo bem? Está certo? Então, ele vai fazer essa oposição. Essa oposição vai ser tipicamente agnóstica. Porque esse aqui vai ser o Deus manifesto. O Deus manifesto. Que dizia, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É o Deus de Moisés. Esse aqui é o Deus oculto. O Deus desconhecido. Fala São Paulo. O Deus desconhecido, o Deus que não é ser, não ser, vazio. Esse aqui é o ser. Esse aqui é aquele que é. Esse aqui é aquele que não é. Aquele que não é. Aquele que não é. O vazio, o nada. Pois não. Tinha uma dúvida. Eu acho que no segundo, também, ele diz, ou não, essa é a minha pergunta. Fala assim, não, agora a igreja quer ser misericordiosa, não quer mais ser aquela coisa austera. Pois é. Nós queremos aproximar das pessoas. Claro. O resultado foi esse, né? O Vaticano tem mais ou menos a ver com isso. Então, o Vaticano II apresentou, ele disse que a igreja queria renunciar às condenações e fazer tudo com misericórdia. Quando um professor marca errado uma resposta de um aluno, ele está sendo cruel ou está ajudando o aluno? Está ajudando o aluno. Está sendo misericordioso. O castigo é misericordioso, porque a correção é para fazer bem ao outro. Se eu não corrijo um aluno, eu estou sendo cruel com ele. Estou deixando que ele se perca. Não sei se entende. Está claro? Então é uma mentira de João 23. A justiça não é contra a misericórdia. Aqui põe a justiça contra a misericórdia. Isso é uma mentira. Toda justiça é misericordiosa. Toda misericórdia tem justiça. Uma justiça sem misericórdia é crueldade. Uma misericórdia sem justiça é moleza, é loucura. Diga. Pode um papo aí pro inferno? Mas ninguém sabe. Claro. Oh. Santa Teresa diz que o chão do inferno é feito de careca de padre. Padre? Tem padre, é uma maneira de falar, um símbolo. Porque os padres vão para o inferno e ficam abaixo dos leigos. Mas se tem padre no inferno, pode ter também bispo, e pode também ter papa, né? Claro. Houve papas assassinos. Então, assassino de matar. Claro. Papa Maziato. Alexandre VI passava em Roma como um amante dele numa carruagem. Claro, não. Tem várias pinturas do Nossa Senhora do Vaticano que são amante do Papa. Ele comprou essa moça do príncipe Borghese. Ela era noiva de um outro príncipe Orsini. O Papa gostou da moça, então pagou uma fortuna para o irmão dela vender a moça para ele. E vendeu. Ela passou a morar no Vaticano com o Papa e passeava de carruagem com o Papa pelas ruas de Roma. Todo mundo estava papinho. Claro. Houve um Papa que foi eleito com 12 anos de idade, acho que é Bento IX. Foi eleito com 9 anos de idade, aos 18 ele se apaixonou, então renunciou ao papado e se casou. Depois se arrependeu de ter casado, mandou embora a mulher, voltou a ser Papa. Aí se apaixonou por outra, renunciou ao papado, voltou a amaziar-se com outra. Aí se arrependeu de novo, voltou para o papado. Depois queria se apaixonar de novo, então fecharam ele no convento e acabou.